Irmãos, o livro de Eclesiastes trata exatamente sobre a vida feliz. Ele é o resultado, ele é a conclusão do pregador acerca do que seria a felicidade. A busca pela felicidade, nós sabemos, nada mais é do que a busca por um valor permanente que nos dê a sensação de plenitude e de significado. Todos nós, sem exceção, buscamos desfrutar da vida em sua plenitude e, no geral, todos concebemos a vida como consistindo exatamente dos elementos em torno dos quais o nosso livro caminha. Comer, beber, gozar bons momentos, trabalhar, ter sucesso, ser conhecido ou ter fama, acumular riquezas, viver momentos felizes. E para chegarmos a compreender o real valor da vida, todos nós estamos também sempre refletindo dos mesmos temas que estão envolvidos nessa questão da felicidade. O próprio tema da felicidade, prazer, lazer, trabalho, juventude, velhice, família e sociedade, religião, política, religião e sabedoria, justiça, relações humanas, negócios, carreira, empreendimentos, sonhos, objetivos, conquistas. Todas essas são palavras de ordem, especialmente no dia de hoje. E não é sem razão que é em torno desses temas que nós discutimos todos os dias. E que são esses os temas que circulam, por exemplo, na mídia. Tudo isso está envolvido, meus irmãos, no esforço de todos nós de buscar um valor permanente pelo qual possamos sentir que a vida vale a pena, pelo qual nós possamos chegar ao final da vida e dizer, valeu a pena ter vivido. Daí a pergunta do pregador, no capítulo 1, versículo 3. Há algum proveito naquilo que se faz debaixo do sol? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Que ganho, ele está falando, que ganho permanente, que ganho pelo qual faça o seu trabalho valer a pena, ele pode conquistar com o seu esforço, com a sua fadiga. Essa pergunta, ela se repete no versículo 9, ela vai se repetir no versículo 10, e no versículo 13, ele diz que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo quanto sucede, do enfadonho trabalho. Ele está falando aqui do trabalho, na verdade o tema da fadiga e do trabalho é o que está sendo repetido aí no verso 13. No verso 14, atentei para todas as obras, e aí ele tem uma conclusão. Então o que ele está tentando responder é, há algum sentido permanente nesta vida? Se eu considerar este mundo como tudo o que há, se eu considerar o tempo presente ou a história humana e a criação como tudo o que há algum valor permanente? A maioria de nós, na verdade, vive a vida como se a resposta fosse sim. Nós vivemos a vida perseguindo aqueles elementos neste mundo, nesta presente criação, que podem nos preencher, que podem nos satisfazer. Seja conquista, seja realização de sonhos, seja vivenciar o máximo do prazer, seja angariar o máximo de riquezas, seja constituir uma família. O que quer que seja, nós normalmente vivemos refletindo muito mais, pensando na vida aqui neste mundo. Até mesmo quando nós lidamos com a questão da fé e da religião. Eu talvez possa se eu pudesse fazer uma pesquisa aqui e perguntar o que levou você pela primeira vez à igreja, eu provavelmente descobriria que a maioria diria que foi algum tipo de problema que estava vivenciando. Algum romance não correspondido, amor não correspondido, algum romance que terminou, alguma situação financeira difícil, alguma estranha sensação de depressão, e talvez um crente chegou para você e disse, olha, vamos à igreja, lá você vai ouvir que Jesus Cristo é a solução. E você, quando talvez veio pensando de que maneira aquela experiência que você ia ter na igreja iria trazer uma solução para os seus problemas aqui e agora. E este é o sentimento da nossa geração.
Nós vivemos numa geração chamada geração secularizada, que procura soluções para os problemas aqui, sem considerar se não há um outro mundo, uma outra realidade fora daqui e além daqui. Até mesmo quando se pensa em Deus, Deus não é o fim, mas é um meio para que eu alcance a vida plena aqui. Deus é aquele que vai salvar o meu casamento, Deus é aquele que vai restaurar a minha vida financeira, Deus é aquele que vai me dar graça para conquistar os meus sonhos. E infelizmente isto é o que tem basicamente enchido os púlpitos. Mas se nós formos honestos, meus irmãos, nessa busca pela verdadeira felicidade, quando nós nos concentramos nesses elementos que nós falamos, felicidade, prazer, trabalho, juventude, velhice, família e sociedade, sucesso, ter fama, conquistar, acumular coisas. Quando nós pensamos nisso, nós temos que ser sinceros que há sentimentos ambíguos que frequentemente nos deixam confusos quanto à resposta a essa pergunta. Há algum proveito, há algum valor permanente na vida deste mundo? E há dois sentimentos que se opõem dentro de nós. Por um lado, há dentro de nós aquele sentimento de que, nas palavras do poeta, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Existe essa sensação no coração de todo homem, que além do horizonte alguma coisa existe que me faça a vida valer a pena. Mas por outro lado, não importa onde nós cheguemos, quando nós pensamos que talvez é a realização dos meus sonhos, talvez é de alguma maneira fazer o bem, ajudar pessoas, quando a gente chega, não importa onde nós cheguemos, nós sempre temos a sensação de que algo nos falta. E de que aquilo que nós adquirimos, ou o ponto onde chegamos, não nos trouxe esse algo. Que nós não chegamos além do horizonte. Não desfrutamos daquilo que nós conquistamos por muito tempo. Logo, logo o carro do ano, que você lava toda semana e que encera, se torna uma coisa sem brilho diante do novo modelo. Logo, logo, o vestibular que você ganhou, que você conquistou, onde você conseguiu ser aprovado, é substituído pela angústia dos estudos e do trabalho, e de algumas matérias que você não foi tão bem, e logo você vai ter a alegria da formatura, mas essa alegria vai ser de alguma maneira ofuscada pela falta de um emprego, onde você possa exercer sua profissão. Aí você consegue um emprego, você fica feliz, mas aí você começa a ter problemas no emprego. E sempre vai estar faltando algo. Nós não desfrutamos daquilo que nós conquistamos por muito tempo. Há um elemento de decadência, de finitude, de efemeridade nas coisas neste mundo. É o sentimento expresso na palavra de outro poeta que diz: eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. E nessa busca acompanhamos o pregador, só para descobrir, no fundo, o que nós já sabíamos. Eclesiastes é a exposição daquilo que todos nós sentimos no coração, e que se resume na expressão: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes, meus irmãos, é um livro de sabedoria. Pertence ao grupo de livros que nós denominamos poéticos e que contém, em sua maioria, o que nós chamamos de literatura sapiencial, literatura de sabedoria. Grosso modo, sabedoria consistia na aplicação do conhecimento ao dia a dia. Isto é, o conhecimento prático das leis da vida e baseado na observação e na experiência. Contudo, a sabedoria, no contexto do povo de Deus, no contexto da aliança de Deus com seu povo, e conforme registrado nas Escrituras, ela incluía um elemento fundamental que a tornava distinta da sabedoria dos povos ao redor de Israel. E esse elemento é o temor do Senhor. E ele não está ausente aqui em Eclesiastes. Pelo contrário, ele pertence à conclusão do livro, no capítulo 12. Há outras passagens em Eclesiastes em que ele fala, mas no capítulo 12, no versículo 13, ele resume o seu ensino dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de
todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes, como um livro sapiencial, vai trabalhar certamente em torno do temor do Senhor. Mas ele começa exatamente nos conduzindo através da simples observação, para só depois descortinar essa questão do temor do Senhor. E na sua forma de abordagem à sabedoria, Eclesiastes, ou o pregador, é um livro único. Essa palavra Eclesiastes, na verdade, ela provém da tradução grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta. A palavra Eclesiastes é um equivalente à palavra que é traduzida na nossa língua por pregador. No hebraico é a palavra Kohelet. Kohelet vem da palavra kahal, que significa uma congregação, uma assembleia, que em grego é eclesia, daí Eclesiastes. Kohelet é uma pessoa que convoca uma assembleia para falar a esta assembleia. Por isso a palavra pregador pode ser traduzida também por mestre, aquele que reúne uma assembleia para ensinar. Esse mestre então está procurando ensinar a sabedoria a esta congregação. Por isso na Septuaginta a palavra Eclesiastes é ligada à eclesia, à congregação. Conforme Derek Kidner, a sabedoria do pregador é muito prática e ortodoxa. Esse é o seu campo básico. Mas ele é um explorador. E a sua preocupação é com as fronteiras da vida, e especialmente com as questões que a maioria de nós hesitaria em explorar muito profundamente. Nós costumamos dizer que a vida afinal é boa e que no final de tudo vale a pena, mas na nossa experiência nós verificamos que não é assim. É por isso que o pregador ele é um pessimista metodológico. Alguns o acusam de ser pessimista. Até alguns chegam, numa análise anacrônica, a dizer que ele é um existencialista, ou que ele é um nihilista. O nihilismo é aquela filosofia que se resume na frase: vim do nada, nada sou, nada me espera. Nietzsche. Mas o pessimismo do pregador é apenas para nos levar para fora daquilo que está debaixo do sol, para acima do sol. E ele, por isso, vai se utilizar principalmente da teologia da criação. Ele vai mostrar, observando a criação, que falta alguma coisa nessa criação. Ele vai, na verdade, dizer que a criação não é ruim, mas há alguma coisa nela que faz com que ela não nos conceda mais aquilo que nós achamos que vai preencher a nossa vida. Eclesiastes é acreditado a Salomão e foi escrito provavelmente em sua velhice. Há alguns que questionam a autoria, não vou entrar nisso porque é questão de tempo, mas há muitas razões para crermos que foi Salomão. E o tom pessimista, aparentemente pessimista, que impregna o livro, por um lado, é o efeito da desilusão de Salomão na época de sua queda. Nós já vimos isso na semana passada, em 1 Reis 11, quando ele estava no auge da sua fama. Ele amou muitas mulheres, teve 300 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, ele tinha um harém. Ele fala aqui no capítulo 2, nós lemos das delícias dos filhos dos homens. E Salomão, nesse período, a Bíblia diz, nessa passagem, que ele fez o que era mal perante o Senhor, porque suas mulheres, que eram todas mulheres, além de ter muitas mulheres, o que era proibido na lei, porque em Deuteronômio Deus havia dito, através de Moisés, que quando você tiver um rei, ele não fará multiplicar cavalos, ele não fará multiplicar mulheres, ele não fará o povo voltar ao Egito para se enriquecer. Está lá em Deuteronômio. Não temos tempo aqui para analisar o texto, mas está lá. E Salomão desobedeceu o Senhor nesse ponto. Ele foi dotado de sabedoria. E sabe, um sábio não deixa de ser sábio mesmo quando ele cai. É claro que a sua queda é um pouco de estutícia na sabedoria. E foi isso que aconteceu. Ele agiu estultamente, insensatamente, e diz a Bíblia que ele não só multiplicou mulheres, mas eram mulheres pagãs. E precisamos entender uma coisa, essa era uma forma de anexar territórios e riquezas. Ele casava com princesas, então ele se tornava co-herdeiro daquele reino do qual a princesa era herdeira. E assim ele ampliou o reino de maneira pacífica. Mas este não era um método aprovado pelo Senhor.
E aí as mulheres que eram pagãs perverteram o coração de Salomão. E ele, inclusive, passou a adorar a ídolos. Está tudo lá em 1 Reis, capítulo 11. Não temos tempo para ler, nós já vimos isso na semana passada. Ele construiu templos e altares aos deuses dessas mulheres. E ele os adorou, queimou incenso a eles. E a Bíblia diz que isso não agradou o Senhor. E foi por isso que o Senhor dividiu o reino depois da sua morte, com Roboão, seu filho. Salomão pecou contra o Senhor. Então, Salomão, ele experimentou essa descrição que ele faz no capítulo 2, de entregar-se, verso 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele resolveu curtir a vida e fazer o que ele pudesse fazer nesse mundo. Mas há um elemento um pouco diferente em Salomão do que da maioria das pessoas que tentam desfrutar a vida desse jeito. Ele fazia isso tudo sem deixar de analisar qual era a conclusão de tudo aquilo. Isto não o justificou do seu pecado, de modo que Eclesiastes, eu não estou sozinho nessa opinião, é na verdade um testemunho de Salomão. É um testemunho dessa queda e do que ele aprendeu com a queda. E é por isso que ele está dizendo, quando eu resolvi desfrutar da vida sem considerar o temor de Deus, sem considerar o que está acima do sol, quando eu resolvi olhar para a criação e pensar, eu quero desfrutar da criação como ela está, o máximo que eu puder, eu descobri que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, por um lado, esse tom pessimista que emprega no livro é efeito dessa desilusão de Salomão na época que ele procurou desfrutar da vida e que ele caiu em pecado. Mas, por outro lado, este livro é o resultado também do seu aprendizado, com a experiência de tentar desfrutar de tudo que se podia considerar como plenitude da vida debaixo do sol. E embora não mencionado em 1 Reis, Salomão provavelmente recobrou a consciência antes da sua morte, arrependeu-se e voltou-se para Deus, e isto fica claro na conclusão do seu livro. Eclesiastes, portanto, meus irmãos, é o resultado dessa experiência. E eu creio que foi Salomão, porque há alusões à sabedoria de Salomão, no capítulo 1, verso 16, há alusão aos seus servos, no capítulo 2, verso 8, aos seus prazeres, também no verso 8, a atividade de edificação, que é narrada em Reis. Alguns dizem que um outro autor utilizou-se da persona de Salomão para ensinar o seu discípulo. Mas não há razão para nós crermos assim. Alguns dizem que quando ele diz, eu, pregador, venho sendo rei em Israel, há algumas traduções que trazem, eu fui rei em Israel, mas o tradutor, já entendendo que é Salomão, ele traduziu de uma forma que é aceitável o verbo hebraico, eu venho sendo rei, eu tenho sido rei em Jerusalém, e quando ele fala de todos os que antes de mim vieram, no verso 16, ora, só Davi veio antes de Salomão, mas isso pode ser explicado pelo fato de que Salomão pode não estar se referindo a reis, provavelmente, porque ele está falando de sobrepujar e sabedoria. E não eram os reis que eram famosos por sua sabedoria, mas os sábios. Salomão era rei e era um sábio. Nem todos os sábios eram reis. Então, ele pode estar se referindo a todos os sábios que vieram antes dele. E houve sábios antes dele. Mas ele fala também no verso 9 que ele se engrandeceu e sobrepujou todos os que viveram antes dele. Também pode estar falando dos nobres, ou pode estar falando dos antigos reis de Jerusalém, anteriores à tomada de Jerusalém por Davi. Então, esse argumento não vale para negar a autoria de Salomão. Mas sem nos delongar nesse ponto, que é uma questão técnica, então, o objetivo do livro é investigar o sentido da vida dessa perspectiva da observação. Para o autor, as soluções tradicionais para as questões da vida, particularmente para o sentido da vida, perderam sua relevância. E ele não vai responder a isto citando a Escritura de pronto. Mas ele tem a Escritura na sua mente. Ele tem a teologia da criação na sua mente. Ele provavelmente tem Gênesis em sua mente. Ele lida com a sabedoria enquanto puro processo de pensamento, semelhante à filosofia, mas ele traz um questionamento baseado em valores
absolutos. Então o pregador está determinado a procurar responder essa pergunta: há algum valor debaixo do sol? Há alguma vantagem? Há algum tipo de trabalho que diga, olha, esse aqui me trouxe a felicidade? Ele diz que não. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E eu quero que você atente para duas expressões aqui, que são importantes. Ele já nos fornece a conclusão dessa busca. Ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, verso 2. E ele vai repetir isto a exaustão, como no verso 14. Eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Vaidade de vaidades é aquele sentimento que todos nós temos quando nós conquistamos aquilo que nós achamos que estava nos faltando para trazer felicidade, não é verdade? Quando a gente conquista, a gente vê, não é tão bom assim. Ai, pastor, eu sei, eu sou crente, eu tenho Jesus, mas eu preciso casar, pastor. Quando eu casar, quando eu tiver um esposo, aí você casa, aí começa o conflito. Aí você vai ver que o príncipe virou um sapo. E aí você viu que correu atrás do vento. Não é assim? Bom, pelo menos por um momento, em alguns momentos da vida. É assim que acontece. Muitas vezes. Eu me lembrei de um amigo que comprou um Renegade. Um Renegade. Jeep Renegade. Não vai ter falha um carro desse. Mas no primeiro mês, o carro deu problema. Não dá para consertar aqui. A concessionária falou, a garantia exige que você vá para Manaus. Ele foi para Manaus. Passou uma semana lá, enrolaram ele até. Aí eu pensei, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Mas eu queria fazer essa pergunta que é importante para nós. Qual é o sentido dessa expressão vaidade? Tudo é vaidade. Nós precisamos entender isto. E eu quero considerar duas expressões aqui, iniciais para a nossa meditação. A primeira delas é a expressão debaixo do sol. Ela vai se repetir a exaustão ao longo do livro. Ou debaixo do sol, ou debaixo do céu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está se baseando na observação, naquilo que os olhos podem ver. E os olhos só podem ver aquilo que está debaixo do sol. Mas ele está falando aqui porque ele está se regendo por uma teologia, como se fosse uma teologia da revelação natural. Embora vamos descobrir que ele é instrumento de uma revelação especial. E por que ele faz isto? Porque este livro de Eclesiastes, ele é um livro missionário. Na verdade, a sabedoria em Israel era um livro, era um elemento que não só servia ao próprio povo de Israel, mas ela servia também ao diálogo e crítica com a cultura em derredor, com os povos pagãos. Os sábios de Israel, eles se utilizavam dos provérbios, da sabedoria prática, da simples observação, para pregar a palavra de Deus aos ímpios. E Salomão, ele está aqui trazendo um testemunho, porque ele teve muita relação com muitos reis pagãos. Ele se casou com mulheres de reis e de príncipes. Ele fez aliança com o Egito, com Tiro, Sidom, etc. E ele está exatamente partindo do ponto de vista da pessoa que não tem a revelação especial. Por isso que ele parece aqui ser um naturalista na sua forma de apresentar as coisas, mas é só para introduzir a Deus, e o seu pessimismo é um pessimismo metodológico. Por isso ele vai usar a expressão debaixo do sol. Ele está dizendo, há sentido nessa vida se você imaginar que é tudo que você tem? Se este mundo é tudo que tem, é essa a questão. A segunda observação que eu quero fazer é com relação à palavra vaidade. Ela tem sido traduzida de maneira equivocada em muitas versões. A Nova Versão Internacional, por exemplo, traz a palavra inutilidade. A própria palavra vaidade não é uma palavra apropriada, porque para nós tem o sentido daquela coisa que leva você, aquele sentimento que leva você a se enfeitar, né? Do orgulho, do desejo de parecer mais bonito do que os outros.
E essa palavra vaidade nos vem através da Vulgata Latina, porque a palavra lá é vaidade. A nova versão internacional traz a palavra inutilidade, está dizendo que tudo é inútil, que a vida é inútil. Alguns dizem que Salomão quer dizer que a vida é um grande vazio, mas não é isso que ele diz. Porque ele vai dizer em determinados momentos que algumas coisas nesta vida têm o seu valor. Então o que ele quer dizer por vaidade? A palavra traduzida por vaidade é uma palavra hebraica que significa vapor ou suspiro. Na semana passada eu falei sobre sopro, mas sopro ainda não é uma palavra apropriada, porque a palavra hebraica para sopro é a palavra ruach, que é a mesma palavra para espírito. Quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, sopra isso aqui. Mas a palavra traduzida por vaidade em hebraico significa isso aqui. Não é bem um sopro, é um suspiro. Às vezes pode significar vapor. Quando você está num lugar frio e você respira, aí sai aquele vapor. E logo ele desaparece. Né? Você vai numa farmácia e tem aquele vaporizador. É mais ou menos esse o sentido. A palavra é Havel, de onde veio a palavra Abel. Na verdade, aqui é uma conexão com Gênesis. O segundo filho de Eva é chamado Havel. E essa é a palavra traduzida por vaidade. Quando ela adquiriu Caim, ela disse: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Este é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É isso que significa a declaração de Eva. Se o Senhor Deus quiser, será o próximo livro que vamos expor. Mas quando ela teve o segundo filho, ela o chamou de Havel, um vapor. E é interessante que o nome Abel é emblemático, porque Abel é isso mesmo. Ele é semente santa, mas por causa do pecado que entrou no mundo, a sua vida foi um vapor. Ele morreu cedo. Ele é o primeiro justo sofredor que padece por consequência do pecado, às mãos do justo, ou às mãos do ímpio, desculpe. A sua vida é um vapor. E assim é a vida, diz o autor. A palavra vapor traz duas ideias importantes. A primeira delas é a ideia de algo que é passageiro, que desaparece facilmente. A segunda é o vapor ou a névoa torna tudo nebuloso. Então o que ele está dizendo é: tudo neste mundo é nebuloso e tudo neste mundo é passageiro, é efêmero. Quando a gente começa a desfrutar da felicidade, parece que ela escapa às nossas mãos. Quando a gente realiza alguma conquista, a gente começa a desfrutar, de repente aquilo começa a perder o sabor. Tudo é efêmero. Nada pode preencher a nossa vida. É isto que ele quer dizer. Tudo é passageiro e tudo é nebuloso. Fique com isto na sua mente. Não há nada que vá me trazer felicidade permanente neste mundo, considerado em si mesmo. E aí o autor então vai fazer um teste para a sua afirmação. Ele vai provar a sua afirmação baseado primeiro na observação dos versículos 4 a 11, e depois do versículo 12 até o trecho que lemos, capítulo 12, verso 11, na verdade vai até o verso 26, até o final do capítulo 2, ele vai se utilizar da experiência. Então, observação e experiência. Então, baseado na observação, ele vai mostrar o caráter passageiro daquilo que nós consideramos essencial na vida. E qual é a primeira coisa? Eu diria, e aqui eu estou seguindo Derek Kidner, que a primeira coisa que Salomão mostra no verso 4 ao verso 11 é o fracasso e o caráter passageiro e nebuloso do idealismo. O que é o idealismo? Idealismo é aquela filosofia de vida pela qual você precisa ter um ideal. Você precisa perseguir um alvo e um propósito para a sua vida. Talvez o seu alvo na vida seja ajudar os pobres, seja minimizar
os problemas sociais. Então você estuda serviço social, você vai para a universidade, aprende aquela questão da realidade de opressores e oprimidos, SIC. E aí então você começa a lutar por esse ideal. É mais ou menos isto. Ou você talvez pense em uma outra coisa. Talvez o seu ideal na vida é montar uma grande empresa e essa empresa ser relevante na sociedade e você ser um homem ou uma mulher de sucesso. Você persegue um ideal. Você tem uma ideia e você corre atrás dela. Mas o que Salomão vai mostrar no verso 4 ao verso 11 é que o caráter cíclico da vida debaixo do sol e o caráter passageiro da nossa vida tornam todo o ideal neste mundo um fracasso. Olha o que ele vai dizer. O caráter cíclico da vida debaixo do sol. Observe, eu estou qualificando, debaixo do sol. A história não é cíclica no final das contas. A história tem um alvo, tem um desfecho, tem um propósito. Mas nós estamos só observando a vida. Se você só observar a vida e não considerar a revelação especial de Deus nas Escrituras, a sua conclusão vai ser que a vida é um ciclo interminável e que por mais que eu tenha o ideal, eu não posso mudar este ciclo. O meu ideal não muda as coisas. Talvez empreenda alguma reforma aqui e ali, mas as coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram. E ele começa a observe, os próprios elementos da natureza. Ele começa no verso 4, estabelecendo o princípio geral desse parágrafo. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que é que ele quer dizer com isso? Nós passamos. Um dia eu não estarei mais nesse púlpito, será um outro pastor. Será que ele será um bom expositor das Escrituras? Será que ele não será um bom expositor das Escrituras? Mas a igreja, eu espero, continuará. Então uma geração vai passar e a outra geração virá, mas a terra continuará. E aí ele começa a olhar os elementos da natureza e ele começa falando do sol. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. Não é assim? Todos os dias nós acordamos e nós temos uma rotina cíclica de vida e nós vemos o sol fazer a mesma coisa. A mesma coisa acontece com o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. O vento faz o mesmo ciclo de sempre. Ele também fala dos rios. Veja, o sol, o vento, os rios. Está usando uma teologia da criação baseada na observação, em princípio. Todos os rios correm para o mar. Os rios desaguam no mar, mas o mar não se enche. E o lugar por onde eles correm, eles tornam a correr. E qual é a conclusão dele? Verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Por causa dessa mesmice, o que é já foi, e o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Você constrói um ideal, mas você faz mais ou menos as mesmas coisas que outros fizeram. Talvez você faça alguma diferença na sua geração, mas você não é o único na história. E um dia você vai passar. E talvez as coisas que você de alguma maneira contribuiu para transformar, voltem ao velho estado que estavam antes de você existir, ou até estado pior. E aí vem outro e faz as mesmas coisas, e de repente melhora por um tempo e volta a piorar depois. E isto acontece o tempo todo de maneira cíclica. Então, se você tem um ideal, esse ideal não vai ser alcançado, porque você vive um mundo que é cíclico, que tem uma eterna mesmice, que não vai para lugar algum. É isto que o autor está dizendo. Por isso, todas as coisas são canseiras, são enfado. A gente não pode exprimir o tanto de esforço que a gente faz. E por isso é que nós nunca nos fartamos de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Porque os elementos deste mundo são decadentes. Ele está aqui contrastando
a estabilidade, de certa maneira, do ciclo da vida e a instabilidade da vida humana que passa. Por isso ele diz, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A própria experiência de Salomão. Veja, isso é novo. Se foi Salomão, como eu creio que foi, este livro foi escrito há cerca de quase 3.000 anos. Olha o que ele diz. Resolvi no meu coração, capítulo 2, verso 3, dar-me ao vinho e entregar-me à loucura. Verso 4, empreendi grandes obras. Isso aqui, quando a gente empreende uma grande obra, é novo? Não, Salomão fez isso. Edifiquei para mim casas. Quem não quer casa própria? Ele edificou várias, palácios, para as princesas, para ele. A casa do Senhor. Plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que a gente persegue quando vai para a universidade. Eu conquistei, eu realizei meus sonhos. Eu desfrutei do sucesso. Ele até diz aquilo que nunca mudou. Eu desfrutei das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Veja, nada há novo. É aquilo que é a nossa experiência hoje. Então, o que ele está dizendo aqui, nós constatamos. Para você entender, deixe-me ler aqui uma palavra acerca dos jovens. Preste atenção nisso. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeitos estranhos, com roupas estranhas, apressam-se a ir para a mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Quem foi o filósofo contemporâneo que falou isso? É um retrato da nossa geração, sim ou não? Isso foi falado por Sócrates. Sócrates viveu por volta do século IV, século V, século IV, 470 a 399. Não parece atual? É muito atual. Mas foi escrito há 2.500, 2.400 anos. É isso que o autor quer dizer quando ele diz, não há nada novo debaixo do sol. A gente pensa, nós estamos vivendo novos desafios. Ah, mas nós temos tecnologia. Sim, há tecnologia, mas isso é uma questão externa. A tecnologia potencializou nossa fofoca. A tecnologia expôs nossa privacidade. Mas as coisas são as mesmas. Então todo idealismo acaba sendo vaidade e correr atrás do vento. Você vê hoje muita propaganda sobre isso. Olha, fulano de tal fez isto, isto e isto. Mas o que ele fez não vai permanecer para sempre. Tudo vai voltar ao começo de novo. E tudo isso é uma canseira. E Salomão, em segundo lugar, vai demonstrar que a vida é efêmera e que a vida é nebulosa, mostrando, de certa maneira, o fracasso final da própria sabedoria humana. Do versículo 12 ao 18, ele diz assim, eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, quer dizer, examinar, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo,
Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto o quê? Conhecer a sabedoria é correr atrás do vento. A sabedoria também não tem um valor final, a sabedoria humana. Não, olha, não basta ter conhecimento, você tem que ser sábio. E aí hoje está na moda você multiplicar nas redes sociais aquelas histórias sobre os sábios, etc. Salomão era um sábio. Ele disse isto também é correr atrás do vento. Não entendamos mal o que Salomão quer dizer. No capítulo 2, verso 12, ele volta a falar de sabedoria. Por isso nós precisamos pular. E ele vai concluir que a sabedoria, ela é melhor sim que a insensatez. Nessa vida nada se pode comparar à sabedoria. Então ele não está falando, lembra, a palavra vaidade não quer dizer inútil. Sabedoria não é inútil, observe. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Então o que ele está dizendo é, nessa vida, ainda é melhor ser sábio do que ser estulto. Você vive um pouco melhor, mas isto ainda não lhe dá a sensação de plenitude. Por quê? Ele dá pelo menos duas razões. A primeira delas no verso 18, do capítulo 1. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Sabe que essa é uma verdade. Quanto mais você conhece, e mais você se aprofunda nas coisas, mais você sofre. Sabe quem que mais sofre quando vai ao médico? Sabe quem fica mais angustiado quando vai ao médico? O médico. Porque ele conhece os sintomas. E aí ele fica... Quando você estuda e tem conhecimento, e você convive com pessoas que não têm a mesma profundidade que conhecimento que você tem, e não percebe que elas estão cometendo erro naquela área que você tem experiência, você sofre com isso. Você se angustia com isso. Então ele está dizendo, a sabedoria é melhor que estultícia. Você se torna uma pessoa melhor, mas ela não traz necessariamente mais felicidade. E é intrigante nós percebermos, para concordar com o pregador, que a maioria dos maiores pensadores deste mundo eram pessoas deprimidas, que sofriam. Alguns até morreram loucos. Porque saber muito traz também seu enfado e sua tristeza. Então ele está dizendo, a sabedoria não me dá essa plenitude que eu busco, que o meu coração anseia. Mas há um outro aspecto que faz a sabedoria ser nebulosa e passageira no final das contas. Ele diz no verso 14 que eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. No final de tudo, ambos vão para o mesmo lugar, olhando debaixo do sol. Preste atenção. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu a sabedoria? Então disse eu a mim mesmo que isso era vaidade, passageiro, nebuloso. Pois tanto o sábio como o estulto, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. A morte zomba de tudo. Você foi sábio, você foi um homem bom, mas você morreu. Você foi para o mesmo lugar do estulto. Ele não está dizendo que isto quer dizer então que por causa disso você deve ser estulto, até porque ele vai trazer uma conclusão mais à frente. E também porque ele diz que a sabedoria é melhor do que a estultícia, tanto quanto a luz é melhor do que as trevas.
Mas ele está dizendo, se eu penso em sabedoria deste mundo, para viver a vida neste mundo, ela não resolve um problema com o qual todos os homens lutam, a morte. E ela não me traz necessariamente prazer e alegria. Ela traz muito sofrimento, porque quanto mais eu sei, mais eu sofro. Então a sabedoria, ela não dá resposta às questões essenciais da vida. Apenas ela as aguça mais. Capítulo 1, verso 17, apliquei o coração a conhecer e vinha saber o que é, e a saber o que é loucura e o que é estultice, e vinha saber que isto é correr atrás do vento. A sabedoria produz enfado e tristeza, e a sabedoria não tem solução para a morte. Essas são as razões porque a sabedoria no final fracassa, a sabedoria debaixo do sol. Nós devemos concordar que a sabedoria não está no mesmo nível que a loucura, nem o bem com o mal. Mas se a morte é o fim da linha, qual é a vantagem final? No final, as escolhas que positivamente sabemos ser significativas se tornam irrelevantes. Se todas as cartas em nossa mão, como disse um certo autor, estão trunfadas, que importa como jogamos? Em outras palavras, a sabedoria não me mostra o sentido final da vida debaixo do sol, não a sabedoria humana. E ele então termina falando também do fracasso dos prazeres, já que a sabedoria não pode me trazer esse proveito que eu procuro, então o que eu vou fazer? Vou curtir a vida. Ah, se sabedoria então não vale a pena, vamos curtir a vida. Vamos realizar os nossos sonhos. A gente merece ser feliz. É o que ele faz no capítulo 2, verso 1 a 11. Diz comigo, eu te provarei a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era passageiro, era vaidade. Do riso disse a loucura e da alegria de que serve. E ele diz, olha, eu resolvi, o que que dá alegria para você? Um bom vinho, né? Ou uma long neck, sei lá. Mas na época vinho. Eu resolvi me dar ao vinho, mas regendo com a sabedoria, e me entregar à loucura é beber até cair. Beber, cair e levantar, como diz o sábio, entre aspas. Né? E eu me entreguei para ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Mas não foi só isso não. Eu quis ser útil. Então eu tive projetos, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, tudo o que eu acho que ia me trazer felicidade, plantei árvores frutíferas, ele fez paraísos, ele fez um palácio com um jardim que era um paraíso, fiz para mim açudes, para regar com ele os bosques, comprei servos, coisa boa, você tem alguém, né? Ah, se eu ganhasse na loteria, eu não ia mais trabalhar, eu ia contratar um monte de pessoas para trabalhar para mim, eu ia fazer uma casa assim, uma mansão, com um jardim, uma piscina. Foi exatamente o que ele fez. Comprei servos, tive ovelhas, bois, jumentos, mais do que os que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, até cantores e cantoras ele tinha para a sua diversão, que cantavam ali, que tocavam, ou seja, um verdadeiro paraíso, aquilo que a maioria de nós, vamos concordar, gostaria. Ah, pastor, se eu tivesse, eu não trabalhava mais. Quer mais? Desculpe-me, vou ser politicamente incorreto aqui, mas esse é o pensamento da maioria dos homens, pelo menos dos homens do mundo. Ah, mas sem mulher não dá. E aí ele montou um harém. As delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E ele teve mulheres e ele escolhia, ele era rei. Não era qualquer uma. E não tinha que ser só bonita, tinha que ser filha de rei, inteligente, sábia, bem vestida. Ele teve tudo isso. E não só isso, fama, verso 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Perseverou também comigo minha sabedoria. O que ele está dizendo é, apesar de me entregar à loucura, eu ainda analisava se aquilo me trazia algum proveito. E ele conclui dizendo no verso 10,
tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Eu desfrutei das minhas conquistas. Jovem, você que fica pensando, eu não sei, pastor, eu não queria ir para o inferno, mas eu queria curtir a vida. A gente, para ser crente, às vezes não pode curtir a vida. Eu queria ir para uma baladinha, eu queria namorar um pouquinho, ficar, olha só um pouquinho, eu queria desfrutar da vida. Você não precisa, jovem. Já tem alguém que fez isso. Tudo que desejaram os olhos dele, ele não negou. Qual foi a conclusão dele? E eis que tudo, verso 11, era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vazio. Eu me lembrei agora da minha juventude, da minha adolescência. Criado no Evangelho, eu sempre flertava com o mundo. E dos 12 aos 17 anos, eu procurei, de alguma maneira, ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. E eu procurei fazer as coisas que as pessoas, que uma pessoa sem temor de Deus quer fazer. E verdadeiramente era correr atrás do vento. Sempre no final havia uma sensação de frustração. Eu sempre percebia que a alegria que eu buscava não durava para sempre. E meus irmãos, mesmo depois de crentes, nós ainda perseguimos estas coisas e ficamos aborrecidos quando as coisas não dão certo. Porque a gente se recusa a admitir que há alguma coisa nesta criação. Os prazeres frívolos não nos preenchem. Quanto mais se busca prazer, mais ele é encontrado. De qualquer forma, a pessoa está buscando algo além do prazer, numa fuga deliberada da racionalidade para chegar a um segredo da vida ao qual a razão talvez tenha bloqueado o caminho. A grande prova da futilidade dos prazeres frívolos do mundo está no seu gosto pelo destrutivo, está no seu cultivo do feio, do obsceno e do absurdo, e não por divertimento, mas por um ataque aos valores racionais. Os prazeres não nos satisfazem, os prazeres frívolos não nos preenchem. E os prazeres criativos, como é o caso do trabalho, empreender grandes obras, eles também não nos satisfazem para sempre. E aí ele mostra então o fracasso do trabalho. E nós vamos ver isso ainda no capítulo 3, sobre a questão do trabalho, a partir do 2:18, até o capítulo 3. Mas o que Salomão quer dizer, meus queridos, é que essa busca é inútil. Mas a maioria de nós, todos os dias, acorda para perseguir estas coisas. E mesmo aqueles que são crentes, ficam muito mal-humorados e infelizes quando não conseguem. Salomão vai mostrar que o problema no mundo da criação não está, e eu quero concluir com isto, o problema desta criação e da vida neste mundo não está na sua materialidade. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, não, pastor, eu não busco as coisas materiais. Mas eu falei do ideal, o ideal não é material. Ter um ideal de vida, de ajudar pessoas, de passar pela vida e fazer a diferença, não é material. Mas isto também é correr atrás do vento. Essa ideia de que as coisas materiais são ruins porque são materiais, é nada mais do que uma ideia platônica e pagã. Porque na verdade tudo que Deus criou, tanto o mundo material como o espiritual, Ele criou bom. O problema do mundo não está na sua materialidade. O próprio problema da riqueza não está da riqueza em si. A riqueza é algo bom. Deus criou a riqueza. O próprio prazer, considerado de um modo geral, é bom. Deus criou o prazer. A palavra Éden tem essa ideia de prazer, delícia.
Então, onde está o problema? O que torna esta terra, este mundo, esta realidade debaixo do sol, uma coisa passageira e nebulosa? Exatamente o pecado. É por causa da queda que este mundo não pode mais preencher as nossas necessidades. É por causa do pecado que entrou no mundo que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Quando ele fala daquilo que se afadiga, daquilo pelo que o homem se afadiga, ele está refletindo a palavra de Deus em Gênesis. Eu falei que há algumas conexões com Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 17, Deus diz a Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por causa da queda, a terra foi amaldiçoada, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, e a fadiga que nós temos é fruto da queda, não é o trabalho. Quando Deus criou o homem, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, diz que ele tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar aqui é trabalhar. O trabalho é uma ação divina e é uma ordenança divina. Não há nada demais no trabalho. Mas o problema é que o pecado tornou o trabalho uma coisa que não produz o que nós gostaríamos que produzisse. Por causa da queda do homem, este mundo, que é bom, de alguma maneira se tornou mal. É por isso que, no próprio livro de Gênesis capítulo 5, quando Lameque tem Noé, no versículo 28, e no versículo 29, diz que ele pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor abençoou. Observe a expressão. As fadigas das nossas mãos, nós precisamos de um consolo para a fadiga. Ele está lamentando os efeitos da queda. É o pecado em nosso coração. É o pecado e suas consequências que fazem com que as coisas percam o seu valor permanente para nós. E aí então eu quero aplicar, meus amados, trazendo alguns princípios. Se você buscar nas coisas deste mundo, além do que elas podem lhe dar, você vai ser eternamente frustrado. Não busque nas coisas deste mundo caído, nada além do que eles podem lhe dar, do que ele pode lhe dar. Segunda lição: reconheça suas limitações em obter por esforço próprio a verdadeira vida plena. Seu trabalho não é suficiente. Reconheça suas limitações. Sabe o que isso quer dizer? Você vai trabalhar às vezes para uma conquista e às vezes você vai conseguir, às vezes não. Reconheça em terceiro lugar que mesmo os prazeres e realizações desse mundo, eles na verdade têm a sua fonte no Criador. E este é o ponto. Nós queremos as coisas, nós queremos ser preenchidos sem o Criador. Até quando nós falamos no Criador, nós pensamos no Criador como meio e nestas coisas como fim. A palavra de Deus em Eclesiastes mesmo, capítulo 2, no versículo 24, é exatamente o que ele diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sabe o que ele está dizendo? Quando você se alegra, não é por causa daquilo que você acha que está produzindo alegria, mas é Deus quem está usando aquilo como meio para lhe dar alegria. É por isso que você pode ter as coisas e não ter alegria.
E você pode não tê-las e ter alegria. Às vezes uma coisa que adquirimos, uma conquista que realizamos, pode ser sim um instrumento de prazer, mas quem está nos dando aquele prazer é o Criador, através daquela coisa que adquirimos, e não a coisa em si. E nós precisamos entender isto. Não são os nossos esforços, não são as coisas que adquirimos, é o Deus que utiliza nossos esforços e as coisas que adquirimos. Por isso, às vezes, a gente consegue e às vezes não. Reconheça, em último lugar, que você necessita de algo mais do que a vida em si pode lhe dar. E que descobrir isto depende da revelação de Deus. A gente vai tratar disso mais à frente, mas eu quero encerrar com uma leitura em Romanos capítulo 8, verso 18. Há esperança, mas ela não está debaixo do sol. Ela está além do horizonte. O poeta acertou quando disse o que ele falou. Ele só não sabe em que lugar está. Mas a palavra de Deus nos diz: aqui está o lugar que você procura no seu coração. Porque para mim tenho por certo, diz o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O tempo presente é a vida debaixo do sol. Paulo está falando para crentes em Cristo. Ele está dizendo, olha, há uma glória que aguarda aqueles que são de Cristo e que vai ser revelada em nós. E ele diz que a própria criação, esta criação que não me preenche por causa da queda, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Olha a palavra aqui, Eclesiastes. A criação está sujeita ao efêmero, ao passageiro, ao nebuloso. Por quê? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é aquele que a sujeitou? Aquele que disse, maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá cardos e abrolhos. Ela não vai mais produzir tudo o que ela produziria se você não tivesse caído. A criação está sujeita a esse vazio, a esse efêmero, a esse nebuloso, a essa frustração por causa da queda, é o que Paulo está dizendo. Mas há algo além desta criação. Há uma promessa na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A palavra de Deus diz que a criação será redimida dessa situação. E por que ela será redimida? Porque Deus já enviou o seu Filho Jesus. Ele se encarnou, ele sofreu, ele morreu em lugar do seu povo. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo, não só os homens, mas ele reconciliou consigo mesmo também os céus e a terra. Está lá em Colossenses capítulo 1. É dito, no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aquele por causa de quem os céus e a terra existem. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu pelos pecados do seu povo. E ao morrer, ele recebeu sobre si a ira de Deus e trouxe eterna redenção, não só para nós, mas para a terra. E um dia a Bíblia diz que ele virá para inaugurar, ou para consumar o que ele inaugurou, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, na presença de Cristo, com a comunhão restaurada com Deus, nós desfrutaremos de tudo que a criação pode nos dar. E nós nem precisaremos do sol, porque a luz do Cordeiro nos iluminará. É isso que está faltando. E só para aqueles que estão em Cristo há esta promessa. É por isso que o crente não pode se dar à frustração. Este mundo não é o nosso lar. Mas o novo mundo que é o nosso lar, ele envolve também matéria. Por isso que eu estou dizendo, o problema no mundo não está na materialidade, é novos céus e nova terra. Só que não haverá mais o pecado.
aí nós entenderemos o valor permanente da vida. Por isso, esse vazio que existe no coração das pessoas é pela falta de Cristo. Cristo é aquilo que está faltando. Que nós possamos refletir sobre isso. E que nós possamos nos desapegar deste mundo e desta criação. E focar os nossos olhos na bendita esperança que nós temos em Cristo. Que já morreu, já realizou a obra redentora. E já inaugurou a nova criação. Quem está em Cristo já é nova criação. Mas um dia Ele virá para consumá-la. E é só lá, apenas lá, que nós vamos então entender que viver vale a pena.